O emblemático duelo entre o feiticeiro mais forte da Era Moderna contra o feiticeiro mais forte da história foi um dos momentos mais esperados e desfrutados de Jujutsu e, por que não, dos últimos tempos, com reviravoltas alucinantes e sacadas geniais de lado a lado. Semana após semana, os fãs dos personagens esperavam ansiosamente pelo desfecho dessa batalha mortal, que aconteceu de uma das maneiras mais surpreendentes, deixando uma pulga atrás da orelha sobre como isso aconteceu. Gojo, que estava em completa vantagem, tinha deixado Sukuna na pior, quando do mais completo nada foi filetado ao meio como se fosse um random. E hoje eu vou passar explicando como o Sukuna venceu o Mugen de Satoru Gojo, e tinha detalhe por detalhe do incrível desfecho do duelo dos mais fortes. Mas antes, já explode o botão do like com o vazio roxo 500% amplificado para fortalecer o canal, fazendo esse vídeo chegar para mais pessoas. Vamos partir do ponto em que Gojo nocauteia Sukuna, lançando um vermelho e driblando a atenção do Rei das Maldições, o atingindo pelas costas com o próprio em cheio, fazendo com que abrisse a guarda para um socão com as partículas negras do Goku-sen amplificado, fazendo o Sukuna dormir quentinho por alguns instantes. É aí que o General Divino Mahoraga, que será decisivo, dá as caras. Sem muita conversa, ele surpreende e corta o peito do Gojo, mostrando que se adaptou ao infinito e que agora a coisa pode feder no pior sentido da palavra. Prontamente, o usuário dos 6 olhos responde com um vermelho na direção do Mahoraga, que vale lembrar, nessa altura do campeonato já está adaptado ao azul. Guarda essa informação que ela vai ser importante mais pra frente. Sukuna defende Mahoraga com a fuga dos coelhos e eles começam mais uma vez o combate, dessa vez no 2 contra 1, com o General Divino podendo causar danos inestimáveis ao Gojo, que ainda teria que lidar com o Sukuna, que achou que essa vantagem de 2 para 1 estava pouca e invocou o Agito, Shikigami, que foi feito a partir da fusão com 4 outros desses Shinigamis, com isso tendo acontecido muito provavelmente em off-screen. A batalha segue e os 3 vão atrás de Gojo, que agora teria que se virar de alguma maneira. Ele consegue se esquivar bem e lança um vermelho na cara do Mahoraga, causando algum dano considerável, certo? Errado, já que o guarda-costas do Rei das Maldições não sofreu mais do que leves arranhões. Com isso, Gojo entende que Mahoraga se adapta aos poucos aos ataques e não parte de um não adaptado para adaptado após o único ataque. E ele decide que precisa aniquilar esse problema com o roxo, mas nas condições atuais do duelo isso seria impossível, já que o roxo é uma técnica mais bem elaborada e demorado do que o azul ou o vermelho. Isso porque é uma fusão das duas técnicas, como o próprio nome já sugere. E é aí que começa o genial último ato do duelo dos mais fortes. Meu amigo, esse é o momento que o bicho pega. Gojo, em completa desvantagem em 3 contra 1, analisa que precisa derrubar primeiro o suporte e vai focar em detonar o Agito com um único golpe. Só que não tem tempo para pensar em um combate dessa magnitude. Mahoraga corta fora o braço do Gojo em piscar de olhos, mostrando que se adaptou completamente ao infinito e que qualquer mínimo deslize seria fatal. Gojo entende que sua defesa não é mais tão eficiente nesse duelo e põe sua análise em prática sem pensar muito, encontrando o momento perfeito para encaixar um azul em cheio com liberação máxima para cima do Agito, acabando com o Shikigami e dando início ao que seria um clutch histórico. O azul segue para o céu enquanto a luta se segue. Gojo transforma a desvantagem de 3 contra 1 para 2 contra 1. Não satisfeito, ele começa a surrar Mahoraga e dominar o confronto. Ele começa a invocar o vermelho e Sukuna se prepara para tomar mais um ataque em cheio, mas é surpreendido por Gojo, que lança o vermelho para o alto, fazendo com que esse golpe se funda ao azul lançado anteriormente, criando mais um vazio roxo, o que naquele momento era horrível para o Sukuna, que já não estava em suas melhores condições. Um roxo em 100% causaria danos irreparáveis ao Sukuna. E ele, entendendo o plano, manda Mahoraga impedir a criação do vazio roxo. O General Divino parte com tudo para cima do azul, já que estava adaptado, e para ele não seria nada ser explodido por um azul. Mas o Gojo usa a tração da técnica para chegar mais rápido, e quando chega dá um socão no Mahoraga mandando ele para longe. Mas sendo assim, por que o Mahoraga também não foi atraído pelo azul? Isso é simples, por ele estar 100% adaptado ao azul. Com isso, ele não foi afetado pela atração. Seguindo com o plano, Sukuna tenta atacar o vermelho para ele explodir antes de colidir com o azul, sem sucesso, porque o Gojo renova a potência de atração do azul dizendo os encantamentos. Com isso, o ataque de Sukuna é atraído pelo azul, que não afeta a colisão entre os infinitos, e eles se unem, criando o vazio roxo, tornando palpável uma provável vitória total do Gojo. O roxo se expande no horizonte, transforma o Mahoraga em poeira de Shinjuku, além de ter deixado Sukuna na pior. Gojo estava em seu melhor momento no duelo, após vários momentos de desvantagem, com o Sukuna estando cada vez mais com o pé na cova, com a cura cada segundo mais lenta e sem seus Shikigamis. É quando o capítulo acaba. Essa semana de espera pelo desfecho do combate entre os mais fortes foi uma loucura, um hype só. Fãs do Gojo contra fãs de Sukuna, a internet veio abaixo. E aí foi quando a espera acabou, o dia chegou, o capítulo foi lançado e o desfecho apareceu. Gojo foi derrotado e partido ao meio fora de tela. E o que aconteceu foi que o Sukuna usou as adaptações do Mahoraga até que ele pudesse replicar e utilizar a adaptação para furar e cortar a defesa do Gojo. Foi quando ele finalmente entendeu que deveria desistir de
mirar seus cortes no Gojo e mirar na própria realidade, no espaço, já que cortar o espaço significa cortar tudo que existe dentro da própria realidade, fazendo com que a barreira que protegia Gojo fosse ignorada, ou seja, se o Gojo existe dentro do espaço, ele vai ser cortado independentemente do que ele faça, já que o Sukuna cortou o espaço inteiro. O que o Sukuna fez foi cortar simplesmente a existência do Gojo. Foi um desfecho interessante e agridoce, pra mim foi um excelente duelo, só precisava daquela enrolada a mais, mostrar mais detalhes do derradeiro momento do Gojo, de qual atitude ele tomou vendo o Sukuna liberando energia amaldiçoada antes de liberar a técnica, afinal ele é um usuário dos 6 olhos, se ele simplesmente não conseguiu desviar do corte ou se ele não entendeu o que aconteceu, o que eu acho difícil porque pouco antes o próprio Mahoraga levou um braço dele dessa mesma maneira. Gojo estava no seu melhor momento do duelo e não conseguiu desviar da técnica, capítulos depois o Kashimo desviou, talvez ele achou que tancaria o corte espacial, não sabemos, então ficou faltando isso aí. Ficou parecendo que o Sukuna utilizou a técnica de Schrödinger do Gojo, que só funciona quando ninguém vê. Mas ainda assim, a batalha entre os mais fortes foi emblemática, muito hypada e nos rendeu um mangá clipe histórico ao som de Judas. A luta com certeza já está na história como um dos melhores duelos dos mangás. Eu espero que o desfecho tenha ficado claro, que vocês tenham entendido. Se não entendeu, comenta. Se entendeu, comenta. Comenta o que você achou do vídeo, se ficou bom, se ficou ruim. Eu fiz um vídeo sobre o rank de cada Hashira em Demon Slayer, do mais fraco ao mais forte. Em breve mais vídeos de Jujutsu como esse vão sair. Eu espero que você tenha gostado. Se assistiu aqui, deixa aquele like e considera se inscrever. Valeu! Pega leve, falou, carequinha, relaxa.